Débora, o meu foco é a Unifesp. Comecei a estudar esse mês. Em que parte do ano você recomenda começar a fazer as provas antigas da Unifesp? Olha só, ela colocou que está se preparando, que o foco é a Unifesp, em que período do ano que deve começar a fazer as provas antigas. Ela, no caso da Tainá, o foco é a Unifesp, mas poderia ser FAMERP, Unesp, Santa Casa, poderia ser qualquer prova. Débora, comecei a estudar esse ano. Quando é que eu começo a fazer provas antigas? Gente, eu entendi o foco da pergunta, mas a pergunta está errada, Tainá. Com muito carinho, eu vou te falar isso para te mostrar o que acontece, tá? Primeiro, as provas antigas não são suficientes para você se preparar. Já falei isso várias vezes. Tá, tudo bem, Débora, já sei. Mas eu quero treinar as provas para eu fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Todo mundo que vai prestar prova, vai prestar vestibular, tem que fazer provas anteriores do vestibular que vai prestar para conhecer, para entender, para treinar? Tem, óbvio. Isso todo mundo vai fazer, todo mundo sabe disso, certo? Mas fazer as provas antigas não me diz que eu estou pronto ou estou apto para fazer o vestibular. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que eu disse que a pergunta está errada? Se eu disser para você o seguinte, ó, esse mês tem que começar a fazer prova antiga esse mês. Vai começar esse mês? Ah, vou. Se eu disser, Débora, em outubro, agosto ou julho, não existe essa resposta e essa pergunta está errada por quê? Para você começar a fazer provas anteriores, para você começar a fazer simulado, responder questões para valer, cronometrando, fazendo lapidação, não basta você marcar uma data para fazer. Você, para fazer isso, precisa já ter passado pelo processo de conteúdo base. Então, qual que é o processo? Vamos entender que o processo é, eu preciso conhecer o conteúdo base da banca da prova. Beleza, eu conheço tudo que vai cair nessa prova esse ano. Ok, conteúdo base. Depois eu conheço o conteúdo específico da minha prova, no seu caso da Unifesp. Depois eu conheço o critério de correção. Eu estudo isso, eu treino isso, eu faço exercícios para eu fixar esses conceitos, ok? Ok. Depois que eu tenho esse primeiro pilar bem fundamentado, eu tenho conteúdo base, eu sei quais são os conteúdos específicos, eu já resolvi exercícios. Quando eu tenho esse pilar muito claro, aí, depois que eu conheço isso, conheço conteúdo específico, conheço critério de correção, aí é que eu começo a fazer as provas. E simulados, desafios, entre outras coisas, tá? Então, quando será? Quando você finalizar, certo? Pode ser que você vai finalizar isso em julho, pode ser que você finalize isso em agosto, pode ser que você finalize isso em abril, entende? Então, não é um período quando é que você vai fazer. Eu preciso pensar o seguinte, o meu primeiro desafio é finalizar a etapa fundamental. Qual que é a etapa fundamental? Conteúdo base, conteúdo específico, lapidação. Não adianta você começar a fazer prova, fazer simulado, sem conhecer isso. Por quê? Porque você vai fazer de forma aleatória. Mesmo que você acerte as questões, você tem chance enorme de responder do jeito que a banca não consideraria certa, treinando errado, que é pior ainda, certo? Porque está fixando o erro. Então, não tem uma data. Então, você precisa pensar o seguinte, qual o conteúdo base da minha prova? Qual que é o conteúdo específico da minha prova? Qual é o critério de correção e seleção do meu vestibular? Domino isso? Já aprendi? Eu já sei fazer isso? Aí, a sua próxima etapa é fazer provas antigas, fazer simulados, cronometrar tempo, conhecer critério de correção, e aí sim você vai começar a fazer essa brincadeira de forma mais séria. Por isso que não tem data, tá? Quando os alunos entram na mentoria, eu monto um cronograma e a gente tem uma data prevista, tá? Quando mais ou menos o aluno terminaria ali a primeira etapa para iniciar a segunda. Mas para eu falar isso, depende de uma série de coisas. Depende do ponto de partida que cada aluno está, quanto tempo o aluno tem para estudar, né, por dia, que grau de complexidade, qual a dificuldade que esse aluno tem. Então, não é tão simples responder essa pergunta quanto parece. Mas o principal, Tainá, me fala que isso deu para entender. Não é eu te dar uma data para você começar, porque começar a fazer prova, começar a fazer simulado, sem essa base, sem conhecer critério de correção, critério de seleção da sua prova, infelizmente, você está gastando tempo, queimando energia e tem a chance muito grande de chegar no dia da prova e ficar frustrada.
beleza? Então, receba isso com muito carinho, porque é com muito carinho que eu falo isso para vocês, ok? Então, não adianta simplesmente fazer, vou fazer 100 provas do ano. Beleza, conhece o conteúdo base da sua prova? Não. Você conhece o conteúdo específico da prova? Também não. Poxa, então não está adiantando nada, tá? Então, você está gastando muita energia de forma não eficiente. Queria saber se, pela sua experiência, anos aprovados em vestibulares bem diferentes. Por exemplo, passar na PUC do Paraná e também no Einstein em Santa Casa devido às provas serem bem diferentes. Lara, é possível passar na PUC do Paraná, Einstein em Santa Casa? É possível, desde que você estude sabendo das diferenças e conheça essas diferenças, tá? Já tive alunos na mentoria que passaram no Mackenzie, que é no Paraná, né? No Mackenzie, na Santa Casa e no Einstein, certo? Só que a gente precisa entender as diferenças e as características de cada um. Tem alunos que passam na PUC Campinas, PUC São Paulo e várias outras, né? Eu quase não divulgo, por quê? Porque o nosso foco aqui é Banca Vunesp. É possível? Com certeza é. Só que você precisa pensar o seguinte, o que é muito importante? Você precisa conhecer prova, critério de correção, características. O que você não pode, de forma alguma, fazer é ir às cegas. O que é ir às cegas para a prova? É aquele aluno, me fala se vocês já fizeram isso, tá? É aquele aluno que ele estuda tudo, ele estuda muito, ele mata todos os roteiros, ele faz ficha de resumo de todas as matérias, ele sempre está estudando, sempre está fazendo exercícios, só que ele faz tudo, de tudo um pouco. Então, esse aluno estuda muito, só que infelizmente ele não está pronto para nenhuma prova. Então, é importante você colocar energia no lugar certo, nos exercícios certos. Tem uma outra live que eu fiz para vocês, que eu falei sobre isso. Os exercícios errados tiram a sua aprovação. Que loucura é essa, Débora? Não é assim? Quanto mais exercícios, melhor? Não. Exercício errado tira a sua aprovação. Por quê? Se você começar a resolver exercícios que tem um foco e você vai para um vestibular que tem outro foco, você estudou muito, só que você estudou, não casa o conceito com que você estudou. E aí você, mesmo que você consiga fazer um exercício ou outro, porque eu não falo, mas a matéria é a mesma, eu consigo fazer. A matéria é a mesma. Só que o vocabulário é diferente, o critério de correção é diferente, a linguagem é diferente, a profundidade em conhecimento daquele conceito é diferente. Então, você vai se perder muito, provavelmente, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso, que eu preciso conhecer as diferenças. Eu posso passar em 2, 3, 4, 5 faculdades? Posso. Isso é comum? É. Quando o aluno está estudando, ele vai pegando alguns macetes importantes. Só que eu preciso conhecer o que é de uma, o que é de outra, o que eu posso aproveitar, o que eu tenho que ter muito claro que é completamente diferente. Critério de correção, por exemplo. Vou pegar os dois que eu conheço aqui, Santa Casa e Einstein. Tem critério de correção, o critério de correção de ambas, extremamente diferente. Então, se eu fizer uma prova da Santa Casa com o critério de correção do Einstein na cabeça, eu vou mal. Se eu fizer Einstein com o critério de correção da Santa Casa, eu vou me dar mal. Então, eu preciso conhecer essas características. Mas sim, é possível.